fone não é celular bom, não. Comprou o Xiaomi o S20 lá. Professor, compra o celular que o senhor achar que tá ótimo. Já era. Perfeito. Bora lá. Ó, Isso é verdade. ó, eu vou pedir pelo amor de Deus, agora é pelo amor de Deus mesmo, para vocês me ajudarem. Eu vou passar um vídeo de 20 minutos. Prestem muita atenção, porque quando acabar eu vou perguntar. E não finge que saiu, não, que caiu da ligação, que eu vou esperar voltar. Tá bom. E não finge que o microfone tá ruim, que nada tá não, que vocês hoje vão ver. Com quantos paus você faz uma jangada? Ah, o meu tá ruim, professor. Tá falhando no Eu microfone. escutei, Vitória, você muito bem. Minha internet tá caindo. Ó, olha quem tá aqui hoje. Ela de novo. Ai, Jeová de misericórdia, viu? Dai-me paciência. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, que eu quase não pergunto. Então, eu posso pegar a apostila lá na escola? Ou... É que eu tô sem ainda. Pode buscar, princesa. Não tem. A gente foi pegar na quinta-feira e a moça disse que não tinha. E quando chegasse, ela ia avisar. Ah, tá bom. Tá, obrigada. Escutou, né? Não tem. Realmente, quando eu fui lá, ela já sabia até meu nome, tava bem separadinha a minha apostila. Acho que ela pensou, a doida barraqueira, eu vou deixar o dela separado. Vocês me matam. Aí vai falar, é aluno do Everaldo, porque ele sabe que foi eu que dou aula para vocês. Gente, antes de passar o vídeo, hoje a gente vai falar sobre a aula 12 e 13, que é o tema 3, que nós vamos começar. Aí, falaram para mim sobre a 103. A 103 é o que vocês vão entregar para mim, a bolsa de colostomia, tá bom? Então, Nicole e Caroline, nós vamos para a página 107. Nós vamos para a página 107. Tá? O Cássio fez desenho, ficou mó bonitinho a capa dele. Oi? Peraí. Eu tô dando aula isso. Então, bora lá. Eu fiz desenho, professor. Eu fiz até o desenho do professor. Que bonitinho vocês, né? Bora lá. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre medicação. O medicamento que vai na via retal clíster. Tá vendo aqui essa foto? É mais ou menos aqui, ó, quando a gente vai... Qual página, professor? Desliga o microfone, por favor. Qual página aqui é? 107. Ok, obrigado. De nada. Muitos medicamentos que são administrados por via oral, né, por via oral na boca, pode também ser administrado por via retal, em forma de supositório. Nessa forma, o medicamento ele é misturado a uma substância serosa, que se dissolve depois de ter sido inserido no reto. Em razão do revestimento, o delgado é abundante, ele é todo vascularizado, né? Então, por esse motivo que a gente, quando faz essa introdução dele, por isso que a gente não põe muito para fora, põe mais para dentro, para poder o próprio organismo não expelir ele para fora, tá? Então, é bem mais fácil. E ele é bem absorvido. Só que, o que acontece muito? Eu vou ficar um pouquinho aqui, porque eu estou vendo que tem gente entrando. Os supositórios são receitados quando a pessoa não pode ter o medicamento por via oral, ou, né, que não consegue engolir, né, ou deglutir. Então, a gente acaba falando muito aí a gente faz esse aí como supositório, que é importante para a pessoa, não irrita, não tem problema de ingestão, de ficar sentindo que tem problema de gastrite, nada disso, então ele não pode tomar esse medicamento. Então, pela via retal é mais fácil.
E aí, eles falam que um dos cuidados importantes na administração dele é essa posição que a gente conversou sobre os cines, né? Por isso que eu pedi para vocês dar uma lida nessas posições, para vocês visualizarem. Então, o paciente, ele fica de decúbito lateral esquerdo, em decúbito lateral esquerdo, com a perna um pouquinho flertida, para a gente poder aí, com uma gases, eu vou abrir, né, o glúteo do paciente e vou expor o ânus. Neste movimento, como você faz para introduzir com uma luva, né, que você faz mais ou menos um dedo como se fosse de alicatezinho, para você não machucar o paciente. Então, você vem, introduz e empurra o medicamento, tá bom? É quase a mesma coisa quando você vai fazer exame de próstata, só que de próstata você vira o dedo pro outro lado. E o de negócio... Por que essas caras, Moisés? Entendi. Você tá mutado, Moisés. Eu entendi. Falei, olha o tamanho do dedo e o professor falando, porque essa cara... E ainda de lado, hein? É de lá. Passou vaselina, tá tudo ok, fica tranquilo. Oriente para o paciente permanecer deitado, ele continua deitado para ele não expelir. Porque quando ele fica andando muito, ele vai jogar para fora, tá? Esse medicamento. Então, deixar ele um pouquinho deitado. E anotar no prontuário o paciente o procedimento realizado. Para depois você não ter nenhum tipo de problema, professor. Deus. Tá. Aí nós vamos falar agora sobre o clíster, ou enema, ou lavagem intestinal, enteroclisma, ou flit enema. Professor, Oi. só uma pergunta. Quanto tempo ele fica deitado? Mais ou menos. 15 a 20 minutos, até 30 minutos. Ok. Seria o ideal. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês, e assim, quando vocês vão fazer estágio, eles adoram fazer pegadinha com vocês. Eles adoram, os auxiliares e os técnicos, eu já sei como que é. Aí o professor vai lá perguntar para a menina o que vai fazer. Aí você fala, o professor falou que vai passar um enema. Ah, mas é um clíster? É o clíster ou é o enema? Aí você fala, o professor falou que é um clíster. Ah, mas o enema seria melhor. Aí vem outro, não, pede um enteroclisma. Todos são a mesma coisa. O clíster, o enema, a lavagem intestinal, o enteroclisma e o flit enema, esses 5. Para vocês não terem essa dúvida, porque assim, aí você chega, professor, mas a moça perguntou se era um clíster, se era um enema, e veio um outro e falou, faz um enteroclisma que é melhor. Então, cuidado com essas pegadinhas. Não, você fala o que você quiser, mas eu preciso saber o tal material. Tá? Eu já vi muito aluno meu sofrer com isso. Tá? Sobre o flit, o clíster, o enema e o flit enema. E a lavagem intestinal. Quase todos são igualzinhos. Tá? Manda um nomezinho no grupo, professor, para a gente anotar no caderninho depois. Aqui, princesa. O pai já pôs, ó. Ai, que lindo! Muito obrigada. Tá? Então só para vocês conhecerem esse nome. Na apostila também tem. Aí ele fala, é uma introdução de pequena quantidade de líquido no reto. Aí ele fala, no reto, no colo sigmoide, os tipos de solução mais utilizados são glicerinados, soluções hipertônica de cloreto de sódio e solução oleosa. Tá? Material, um irrigador com extensor clampado. Gente, aí hoje teve uma pergunta sobre esse clampado. Amores de questo vida que parlato. Isto aqui é um para enteroclisma. Ó. Enteroclisma é um procedimento e flit enema é outro procedimento, mas todo constitui a mesma coisa. Olha lá, ai meu Deus do céu. Toda vez que eu vou apresentar, acontece isso. Não dá para apresentar.
Aí, tá? Este aqui, ó, é um enteroclisma. O enteroclisma é que a gente deixa o paciente aqui, ó, ele gota a gota, pingando. O clampeamento que a gente fala que faz é quando você acaba esse aqui, ó, para você parar, ou se você quer que vai mais rápido, ou mais lento, e aí sucessivamente. Esse é o frit enema, onde você mesmo vai injetar o tanto de água. Uma coisa importante que eu falo para vocês, tomar alguns tipos de cuidado, aonde essa mulher está, se essa pessoa está totalmente relaxada, ela vai tomar um banho. Sempre a gente fica deste lado. É esta posição. Ô, professor, o senhor está falando como se estivesse mostrando, não estou vendo nada? Eu também não tô vendo nada. Verdade, Eu professor. estou vendo os alunos aqui, ó, todo mundo, acho que todo mundo está vendo só isso, mas eu estou vendo que a expressão do senhor está de mostrar alguma coisa na tela, eu não estou vendo nada, não. Eu tô vendo pela apostila. Eu também tô com a apostila. Agora sim. Apareceu, professor. Agora nós estamos... Então, de vez você ficar deste lado, porque a mulher vai tomar um banho, você tem que ficar deste lado, se posiciona aqui, ó. Porque para você não tomar um banho. Muitos alunos já tomaram banho de cocô, tá? Porque na hora que vem a... Olha aí, ó, tá aparecendo que eu vou pedir para vocês. Tá? E olha aqui, ó, como a gente põe o dedinho para chegar lá, ó, tá vendo? O supositório. Ó, ele é meio curvadinho que fica, ó. Você vai meio assim. Tá bom? Esse é o flit enema. E esse é a sonda retal. É essa sonda que está introduzida aqui, ela fica no ânus do paciente. Tá bom? Aí tem o material necessário. Ó, sonda retal na mulher. 22 ou 24, e no homem 24 ou 26. Essa sonda, número 24 a 26. Então, eu posso colocar no homem 24, 25, 26. Na mulher, a gente vai colocar 22, 23 ou 24, tá bom? Cubarrinho, papel higiênico, luva de procedimento, suporte de soro, comadre, biombo se necessário, impermeável, lençol. Aí vocês vão olhando todo o material necessário. Aí, meus príncipes, tem uma atividade para vocês. Atividade de fixação. Faça uma pesquisa sobre o tempo de ação de drogas administrada por via retal. Quem está chamando, pelo amor de Deus? Sou eu, professor. Você pode repetir o tamanho da sonda no homem e na mulher, por favor? Posso, meu bem. No homem de 24 a 26. Da mulher, de 22 a 24. Tá? Aí, oi. Esse aqui é para deixar no caderno, tá? Faça uma pesquisa sobre o tempo de ação de drogas administrada por via retal. Pesquise 5 nomes de medicamento que tem a versão em supositório. Pesquise o motivo de posicionar o paciente na posição de CIMES para administração por via retal. E aqui tem um vídeo que vai ajudar vocês, tá bom? Professor, isso daí você vai mandar no grupo depois no final da aula? Daqui a pouquinho. Tá bom, professor, obrigado. De nada. Aí, então, é isso que a gente ia conversar nesse primeiro momento a respeito desses assuntos, tá? Para a gente conhecer. Professor, essa atividade 2 já não é de clística, enema, lavagem intestinal, hipereclismo e flit enema. Não entendi, Cássio. Caroline levantou a mão. Professor, o senhor falou que a sonda para mulher é de 22 a 24 e para homem é de 24 a 26.
E para criança, não se faz assim? Não, para criança é diferente. A gente usa, mas usa uma outra, tá? Vocês vão ver isso em saúde da criança. Vocês têm uma aula específica de saúde da criança. Na verdade, nós temos uma aula de neonato e saúde da criança. Então, vocês vão... Mas tem uma sonda especial para criança, tá bom? Ah, tá bom, professor, obrigada. Professor, mais para frente a gente vai ver quando deve fazer esse procedimento, que aqui só está falando do procedimento, né? Médico Mas teste. tá. A gente trabalha. Você nunca vai fazer uma coisa que eu chegar lá para você. Ai, Moisés, eu tô aqui faz 12 dias que eu não faço cocô. Aí você vai lá, você não pode. Professor, acho que o que o Cássio quis dizer é que na pergunta 2 estava pedindo para citar 5 nomes de procedimentos. Aí ele falou que esses 5 nomes já não é esse, que é o CLISPR, enema, o flat enema. Aí acho que ele estava com dúvida nisso, se esses nomes já não seriam suficientes para responder. Não. Pesquise o nome de 5 medicamentos que têm a versão em supositório. Entendi. Olha aqui, ó. Dá para ver aí? O nome do procedimento eu não tenho aqui. Faça umas pesquisas sobre o tempo de ação das drogas administradas por via retal, quanto tempo acontece, e pesquise o nome de 5 medicamentos que têm a versão em supositório. Foi essa a pergunta. A pergunta que o Cássio fez não tem a ver, não. Acho que ele não tinha entendido direito. Então, é que eu só li e tentei interpretar mais ou menos o que ele estava perguntando, que ele falou que sem microfone. Eu entendi a mesma coisa que você, Gu, mas depois que eu parei para ler aqui, eu vi. Então, não tem sentido, porque o professor falou que é tudo a mesma coisa, então. Deixar no caderno. Vamos ver nossa coleguinha aqui. É o Cássio querendo causar, gente. Vocês não conhecem o Cássio? Prestem atenção, porque quando eu voltar, a pergunta é para vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre 2 órgãos imprescindíveis e fundamentais para o nosso organismo, os rins. Nessa aula, nós vamos abordar as funções dos rins, a sua anatomia macroscópica e microscópica, e também vamos falar sobre a estrutura e o funcionamento dos néfrons e o seu papel regulador durante a produção da urina. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala a respeito dos rins é que a sua função é filtrar o sangue. Mas a verdade é que as funções dos rins vão muito além do que apenas filtrar o sangue. E os rins são órgãos muito mais complexos e importantes do que muita gente imagina. Sabemos que os rins fazem parte de um sistema chamado de sistema urinário ou sistema excretor. E a principal função do sistema excretor é auxiliar na homeostase do nosso organismo, controlando a quantidade de fluidos corporais e a quantidade de substâncias circulantes no nosso sangue. Essa palavra homeostase ou homeostasia é muito utilizada na área médica e ela pode ser definida como o processo pelo qual o organismo mantém as suas funções internas, que são vitais para a vida, constantes, independente das condições do ambiente em que esse organismo se encontra. Em palavras mais simples, a homeostasia nada mais é do que o equilíbrio dinâmico do nosso corpo frente às diferentes demandas ambientais ou internas. E os rins, no processo de formação da urina, possuem um importante papel regulador que contribui e muito para a manutenção da homeostase do nosso organismo. Os rins, então, possuem um importante papel regulador, regulando diversas funções do nosso corpo. Vamos listar agora quais são as principais funções reguladoras dos rins para a gente entender melhor como esses órgãos funcionam. Os rins regulam o volume de plasma sanguíneo e, consequentemente, regulam a nossa pressão
arterial. Isso porque, de forma geral, quando o nosso volume de sangue aumenta, a pressão arterial também tende a aumentar. Os rins, então, precisam aumentar a produção de urina para que os excessos de líquidos corporais sejam eliminados e haja o controle, a regulação da pressão arterial. Se a pressão arterial está muito baixa, por sua vez, os rins tendem a reter esses líquidos corporais para tentar manter a pressão em níveis aceitáveis. Os rins regulam também a concentração de produtos do nosso metabolismo celular. Conforme as células vão funcionando, elas vão produzindo resíduos que precisam ser eliminados do nosso organismo. Um dos resíduos que as nossas células produzem, mas que não vai ser eliminado pelos rins, é o CO2, o dióxido de carbono, ou gás carbônico. Conforme as nossas células vão funcionando, elas produzem o gás carbônico como resíduo. E esse gás carbônico vai ser transportado através do sangue para os nossos pulmões, para serem eliminados através da respiração. O gás carbônico, então, não é eliminado pelos rins, mas o restante dos resíduos metabólicos vão ser eliminados por eles. Outro resíduo que as nossas células produzem são as excretas nitrogenadas, ou os catabólitos nitrogenados, que são produzidos decorrentes do metabolismo das proteínas. Os aminoácidos que compõem as proteínas possuem na sua composição química um grupo amina. E esse grupo possui nitrogênio na sua composição. É por isso que quando eles são metabolizados, eles geram resíduos que nós chamamos de nitrogenados. Os principais resíduos nitrogenados produzidos pelas nossas células são a amônia e o ácido úrico. Só que a amônia, ela é extremamente tóxica para o nosso organismo. Então, o corpo, de forma muito inteligente, trata de transformar a amônia no fígado em ureia. A amônia, então, é transformada pelo fígado em ureia através de uma sequência de reações químicas chamadas de ciclo da ureia. Outro composto nitrogenado importante que o nosso corpo produz é a creatinina. A creatinina é formada a partir da degradação da creatina muscular. Cada vez que os nossos músculos contraem, eles produzem uma certa quantidade de creatina. E como a creatina ela é produzida e eliminada pelo nosso corpo de forma mais ou menos constante, ela é utilizada como um dos parâmetros para que a gente avalie a função renal. Nessa de eliminar substâncias tóxicas que não podem acumular no nosso corpo, além de eliminar substâncias produzidas pelas próprias células, os rins também eliminam as substâncias tóxicas que nós ingerimos, como medicamentos ou drogas. Só que os rins eliminam não só aquilo que não é necessário para o nosso corpo, eles eliminam também substâncias que são importantes para o nosso organismo, mas que não podem estar em excesso, que precisam ser mantidas sempre em níveis ideais. Isso acontece com os nossos eletrólitos. Os eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, bicarbonato, são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, mas eles não podem acumular. Portanto, os rins atuam regulando a quantidade de eletrólitos circulantes no nosso sangue. Os rins também regulam o pH plasmático, ou seja, os níveis de acidez do nosso sangue. E ele faz isso através do equilíbrio de íons H+, porque quanto mais íons hidrogênio o nosso sangue tiver, mais ácido ele vai estar, e os rins controlam também as concentrações de bicarbonato. Então, por exemplo, se o sangue está muito ácido, os rins tratam de eliminar mais íons H+, e reter mais bicarbonato. Se o sangue estiver muito alcalino, por sua vez, os rins eliminam mais bicarbonato e retêm mais íons H+. Além de tudo isso,
Os rins também possuem uma importante função endócrina, produzindo hormônios como a eritropoetina, que vai agir estimulando a nossa medula óssea a produzir células sanguíneas, produzir hemácias, e os rins produzem também a renina, que é um hormônio que faz parte do famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que atua no controle da pressão arterial e no balanço de sódio do nosso organismo. Por último, os rins também são responsáveis pela ativação da vitamina D. E como os rins também controlam as concentrações de cálcio e fósforo no nosso organismo, eles têm um papel importante na manutenção da saúde dos nossos ossos. Aposto que você não conhecia essa função dos rins. Bom, agora que a gente já entendeu quais são as principais funções reguladoras dos nossos rins, vamos entender o contexto anatômico desses rins, o contexto macroscópico anatômico dos rins no nosso corpo. Os rins são órgãos pares, ou seja, nós temos 2 rins de coloração vermelho amarronzada, que tem um formato parecido com o formato de um feijão. Eles estão localizados na parte posterior e superior da nossa cavidade abdominal, um de cada lado da coluna vertebral. E eles ficam atrás do peritônio, por isso eles são chamados de órgãos retroperitoneais. O peritônio é uma membrana serosa que reveste a cavidade abdominal e reveste também os órgãos digestivos. Os rins, então, são localizados atrás dessa membrana. Eles também ficam abaixo do diafragma, que é o principal músculo da nossa respiração, e que separa aí o tórax do abdômen. E eles são protegidos pelas nossas últimas costelas, chamadas de costelas flutuantes. Assim como a maior parte dos nossos órgãos internos, os rins também possuem uma camada aí de tecido conjuntivo revestindo e protegendo a sua estrutura, que nós chamamos de cápsula fibrosa. É uma cápsula transparente, conjuntiva, que protege os rins. Apesar de ter um formato parecido com um feijão, os rins são bem maiores do que feijões. Eles têm um tamanho aí mais ou menos de 11 a 13 centímetros de comprimento, aproximadamente o tamanho de um punho fechado. Vamos olhar mais de perto aqui a parte externa do rim. Anatomicamente, o rim é composto por uma superfície, uma face anterior, que está voltada para a parte da frente do organismo, e uma superfície, uma face posterior, voltada para as costas do indivíduo. O rim também possui 2 polos, um polo superior e um polo inferior, e bordas. A borda lateral, que é convexa, e a borda medial, que é côncava. Na borda medial do rim, essa borda côncava do rim, que está voltada para a linha média do corpo, a gente observa o hilo renal, que é uma depressão aonde penetra o pedículo renal. O pedículo renal são todas as estruturas que entram e saem do rim e conectam o rim ao restante do corpo. Então, fazem parte do pedículo renal as artérias e as veias renais, a pelve renal e os vasos linfáticos. A pelve renal é a estrutura que vai conduzir a urina que está sendo produzida nos néfrons até a tubulação responsável por transportar a urina dos rins até a bexiga urinária. Essa tubulação, esse tubinho, é chamado de ureter. Como já foi dito, os rins fazem parte de um sistema, o sistema urinário, o sistema excretor. Os rins são os principais órgãos desse sistema, mas fazem parte também dele os ureteres. Então, saindo de cada rim, a gente tem um ureter, como eu falei, responsável
por conduzir a urina dos rins até a bexiga. Temos também a bexiga urinária, que é um órgão que tem grande capacidade de distensibilidade, cuja única função é armazenar urina, que apesar de ser a sua única função, é uma função importante. Imagina a gente passar o dia aí gotejando urina, né? E conduzindo a urina da bexiga até o meio externo do corpo, nós temos mais um caninho, mais um tubinho, chamado de uretra. O sistema excretor, portanto, é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Agora, para a gente observar a parte interna aí dos rins, vamos ver no slide que fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Muito bem, gente. Então, continuando a falar a respeito da anatomia macroscópica dos rins, a gente observa aqui um rim que está seccionado. E na parte interna dos rins, a gente observa aqui algumas estruturas. Em primeiro lugar, anatomicamente, os nossos rins, eles são divididos aí numa parte mais externa, denominada córtex renal, e nós temos também uma parte mais interna, que é chamada de medula renal. Essas nomenclaturas, córtex e medula, elas são muito utilizadas aí na anatomia humana para designar a parte externa, o córtex, e a parte interna, a medula, de alguns órgãos do nosso corpo. A palavra córtex, ela vem do latim e significa casca. Então, nós temos não só o córtex renal, que é a parte externa, ou a casca, né, dos nossos rins, temos também o córtex cerebral, por exemplo, que designa a parte externa do nosso cérebro. Assim como córtex, a palavra medula também é utilizada para outros órgãos, e a palavra medula também vem do latim e significa miolo. E é por isso que aqui, nos nossos rins, nós temos, então, anatomicamente, uma região mais externa, que nós chamamos de córtex renal, e uma região mais interna, chamada de medula renal. Aqui na região da medula renal, nós também observamos uma série de estruturas que tem um formato triangular ou um formato de uma pirâmide. E a essas estruturas nós damos o nome de pirâmides renais. As pirâmides renais, elas estão intercaladas por espaços que nós chamamos de colunas renais. Então, nós temos aqui os espaços entre as pirâmides renais, são denominados coluna renal. Então, temos pirâmide, coluna, pirâmide, coluna, pirâmide e coluna. Cada pirâmide renal, ela se projeta no interior de uma pequena depressão que nós chamamos de cálice menor. A urina que está sendo produzida nos rins, ela acaba desembocando, caindo aqui nos cálices menores. Os cálices menores se unem para formar uma estrutura um pouquinho maior, que nós chamamos de cálice maior. E, posteriormente, os cálices maiores, eles se reúnem formando a pelve renal. A pelve renal, ela é uma estrutura que tem um formato de funil e ela vai dar continuidade para uma outra estrutura denominada ureter. Os ureteres, por sua vez, encaminham a urina que foi recolhida aqui pelos cálices e pela pelve renal até a bexiga urinária. E a respeito da bexiga nós já falamos, né? Ela tem o único objetivo de armazenar a nossa urina. Então, novamente, as estruturas macroscópicas que estão na parte interna do rim são aí o córtex renal, que é a região mais externa do rim, a medula renal, que representa essa região mais interna dos nossos rins. Na medula renal, nós temos as
pirâmides renais, que são essas estruturas em formato de triângulo, de pirâmides. Entre as pirâmides renais temos espaços denominados colunas renais. A urina produzida nos rins vai ser recolhida pelos cálices menores, que se unem em cálices maiores, que por sua vez acabam por formar a pelve renal, uma estrutura em formato de funil que vai ter continuidade no ureter, que encaminha a urina dos rins até a bexiga urinária. Vamos observar agora qual que é a estrutura vascular que forma os nossos rins, os vasos sanguíneos renais. Pensem comigo, todo o sangue do corpo precisa passar pelos rins para ser filtrado por eles. Então, os rins, eles precisam ter uma estrutura vascular aí muito bem organizada para que todo o sangue do corpo consiga passar por eles, e eles consigam exercer o seu papel de filtrar esse sangue, formar a urina e controlar todas as outras substâncias circulantes no nosso organismo, como a gente já viu no começo. Então, o sangue, ele entra nos rins a partir da artéria renal. A artéria renal que vem da aorta abdominal. E lá dentro dos rins, a artéria renal vai se dividir nas artérias interlobares, que passam entre as pirâmides renais através das colunas renais. As artérias interlobares, por sua vez, se dividem nas artérias arqueadas, na transição entre o córtex e a medula renal. E a partir das artérias arqueadas, ramificam-se aí inúmeras artérias interlobulares, que se distribuem no interior do córtex renal e, por sua vez, se subdividem nas arteríolas aferentes. As arteríolas aferentes são os vasos sanguíneos que vão efetivamente entrar dentro dos nossos néfrons, que são as unidades funcionais do nosso rim. Os néfrons são os grandes responsáveis pela função renal. Mas a gente vai falar a respeito dos néfrons aí um pouquinho mais para frente. Então, o sangue aí, após passar por toda a estrutura dos néfrons e ser filtrado por eles, ele precisa ser recolhido de volta para sair dos rins. E aí ele vai fazer o caminho inverso, agora não por artérias, mas por veias, que estão representadas aqui na cor azul. Então, o sangue, ele vai sair aí da estrutura dos néfrons e vai ser drenado aí para o interior das veias interlobulares. Depois, vai passar pelas veias arqueadas, pelas veias interlobares, até chegar na veia renal, que vai desembocar na veia cava inferior. Tudo bem? Tudo, senhor? Tudo bem. Ah. Só para vocês perceberem que o que está mudo, vou sair e entrar novamente. Só para vocês perceberem aí que o nosso sistema renal é como um filtro. Ele filtra tudo, ele faz toda parte de... Aí, vamos pensar que ele vai pegar todo esse sangue, ele vai filtrar as impurezas, ele vai jogar pela urina e vai voltar de novo, e aí sucessivamente. Tá? Então, isso acontece. Então, qualquer tipo de problema que acontece... toda essa parte que acontece, é que eu fico lendo aqui as coisas que me mandam. Todas as coisas que acontecem no nosso organismo passa por ali. Ele não é só um regulador de pressão, né, para vocês entenderem um pouquinho. E aí, nós temos também toda a nossa parte
Vou dar uma porrada em você. Então, aí o tema 4, o do sistema urinário, que tem todinho, que eu vou mandar para vocês, a função que já foi aí fomentado para vocês, sobre o sistema urinário, que compreende os órgãos responsáveis por eles, né? Formação de urina é um dos veículos de excreção com que encontra o organismo. Os órgãos que compõem esse sistema são os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra, aonde ele começa: rins, ureter, bexiga e uretra, cada um aí desembocando, né? Então, aí a função urinária é manutenção do balanço interno, que a gente vai colocar com o nome de homeostase, através da eliminação ou conservação de água e demais produtos do metabolismo celular, tais como a ureia, o ácido úrico e a creatinina, que são aí importantes. Por isso que um paciente que está internado, nós pedimos exames de ureia, creatinina, ácido úrico e uns outros aí que a gente vai ver. Produção do hormônio eritropoietina, que estimula a produção dos eritrócitos no sangue. Pode falar. Professor, no caso, a gente pede muito exame de ureia e creatinina para fazer contraste. Lá no hospital. Para vocês é para contraste, para ver o que está acontecendo, se ele não está com nenhum tipo de problema, e depois a gente vai ver se não ficou nada aí, se o rins conseguiu metabolizar tudo isso, jogar para fora, excretar, né? Tá bom? Sim, tá ok. Obrigado, professor. De nada. A regulação da composição do pH, que nós falamos que é o potencial de hidrogênio, né? Do líquido intersticial, pois serem seletivos os rins impede a saída de substâncias vitais para o corpo e ainda libera substâncias tóxicas, conseguindo com isso a excelência do meio interno, que é considerando um ótimo para a sobrevivência das células. Imaginem só, essa toda parte que a gente fala de homeostase, de tudo isso, nosso organismo está fazendo agora, nesse momento. A gente aqui conversando, ele está trabalhando tudo isso. Então, todo o nosso organismo está em fase de homeostase, ele está trabalhando, tá? Anatomia do rim, para vocês conhecerem aqui, nós temos as faces, né? Todas as faces, nós temos os polos, e nós temos as bordas, medial e lateral, tá? Medial e lateral. Tá? Então, só para vocês verem aí um pouquinho sobre ele. Professor, isso aqui é importante? É importante eu conhecer para que serve, para que vai acontecer com eles, ok? Anatomia interna do rim, que a gente fala, que pode observar que nós temos a coloração menos evidente, chamada de córtex renal, e ainda uma região mais escura chamada de medula renal, que foi isso que ela estava falando para a gente. O córtex renal se protege na medula renal, separando as estruturas chamadas de pirâmides renais. Lembrando que elas parecem um cone, ó, tá vendo, ó? Aqui é o córtex, né? E aí nós temos, eles colocam como papila. Tá vendo tudo isso aqui? Ele faz como se fosse um filtro, ó, tá vendo, ó? Ele parece um coador, aonde vai filtrar tudo aqui, vai ser filtrado, o que não presta vai jogar como urina, e os outros vai voltar para o sangue, vai voltar de novo para o organismo. Outra coisa importante que eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre o sistema renal é sobre alguns tipos de medicamento. Alguns que agem aqui, que a gente vai falar sobre o furosemida, né, que acaba dando aí para o paciente. Ele acaba fazendo os rins funcionar mais rápido, tirando todo o líquido do corpo, ele vai enxugar, então ele faz os rins trabalhar. E nós temos o hidroclorotiazida, o Higroton, que também acontece isso, tá? Ele age aqui, ó, nas cápsulas glomerulares, tá? Para regular a pressão. Então, aí, ó, só para vocês entenderem o que acontece. A urina é formada como um filtrado do sangue dos néfros na unidade morfofuncional e é coletado pelo cálice e a pelve renal antes de fluir do rim
pelo ureter. E cada rim contém 1 milhão de néfrons. 1 milhão de néfrons. 1 milhão disso aqui, ó. Cada rim contém, tá? Então, ele vai fazendo toda essa parte. Então, além de tudo, ele faz regular aí a urina, a pressão e aí sucessivamente. Os ureteres são esses aqui, ó. Eles só tem como trazer tudo que foi filtrado, encher a bexiga, e depois a bexiga vai fazer o quê? Com sua vez, ela muito cheia, ela vai esvaziar com esse esfíncter que ela acaba aí relaxando e acontecendo a micção, né? Que vai fazendo periódica. Então, por esse motivo que é importante tudo isso que a gente tem para poder fazer esse trabalho. E aí, a uretra, que aí vem, ó, tá vendo? A uretra passa pela próstata do homem, vai e desemboca aqui na uretra. Então, a uretra vem desde aqui, ó, da bexiga, vem, até aqui, ó, o pênis. E da mulher a mesma coisa acontece, só que ele chega aqui, ó. Tá? Então, assim, ele fala que no sexo a uretra é menor, possuindo aproximadamente 4 centímetros de comprimento. Está localizado anteriormente à vagina e, assim como a masculina, também atravessa o diafragma urogenital, abrindo-se para o meio externo através do ósseo externo da uretra, que está localizado entre o clítoris e o ósseo da vagina. Ósseo da vagina e o clítoris. Está a uretra. Perfeito? Então, aí para vocês conhecerem anatomicamente, tá? Então, veja, tem N coisas aí que a gente acaba visualizando, e o que eu preciso de tudo isso? Que vocês entendam. Quando eu falar, meu paciente está com uma pielonefrite, meu paciente está com uma infecção urinária, um ITU, é aonde acontece a doença, né? Então, ele está com cálculo renal, tá? Então, para a gente poder conhecer aonde é, né? Então, ele está com uma glomerulonefrite, lá nos glomérulos que está infeccionado, tá? Então, por esse motivo. E aí, a gente vai saber os cuidados que nós temos que dar para este paciente, os cuidados que nós vamos ter que fazer ele beber bastante água, ou não deixar ele beber água, porque ele está com o sistema renal afetado. Então, todas essas coisas são importantes. Acorda. Todas as coisas é importante. Estou vendo esse olho murcho aí. Todas essas coisas é importante a gente conhecer. Tá? Então, assim, uma pessoa que não está conseguindo urinar, o que eu devo fazer? Coloca ela de frente ao chuveiro, deixa ele ver a água cair, e aí ele vai conseguir sentir vontade de fazer xixi, né? Antes de usar dispositivos, né? Antes de fazer uma passagem de sonda, que é um procedimento, querendo ou não, traumático, onde eu vou ter que enfiar uma sonda no paciente, tanto no homem como na mulher. Então, essas importâncias que a gente tem que conhecer, tá, gente? É isso que a gente tem que visualizar e entender, antes da gente estar fazendo um procedimento invasivo. Tá ok? Então, são essas importâncias. Jones, você levantou a mão. Você quer falar, querido? Era aquele negócio lá que eu tinha falado, professor. Oi? Era a questão da ureacreatinina que eu tinha falado já. Uhum. Tá? Então, é essa a importância que eu quero que vocês conheçam. Quando a gente fala de um sistema, eu quero que vocês entendam o sistema e onde eles estão, para quando a gente chegar para vocês e falar, olha, o paciente está com uma ITU, o paciente está com uma cistite, uma pielonefrite, né, uma glomerulonefrite, né, tudo que é IT é inflamação. Então, vocês já sabem onde está acontecendo isso. Oi, Pamela, pode falar. Pamela levantou a mão, quer falar algo? Para conseguir entender mesmo, só revendo a aula umas 3 vezes. Muita informação. Perfeito? Então, entenderam isso? Na próxima aula, é por isso que eu gravo as aulas, que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Para ficar importante, vocês vão assistir uma,
assiste 2, assiste 3, até vocês entenderem. E assim, eu gosto de colocar o vídeo dela, porque ela começa a mostrar para vocês, ilustrar, fica bem mais fácil, tá? Então, eu não me importo de vocês assistirem. Mas toda vez que vocês assistirem, que vocês entrarem, não esquece de dar um ok para mim, para eu poder ter visualizações. Eu só vejo lá, 48 pessoas assistiu e 7 deu um joinha que gostou. Eu falo, deixa eles comigo. Um dia a gente se encontra na curva. Tá? Então, aí, só para vocês entenderem um pouquinho sobre tudo isso, tá? E os procedimentos que eu estou fazendo vocês pesquisarem é aquilo que vocês têm que fazer. Tá? É aquilo que vocês vão dar continuidade na vida de trabalho de vocês. E eu preciso, professor, uma dor urinária pode ser confundido com uma dor renal? Pode. Pode. Assim, essa dor que você está falando para mim, nós vamos ver depois quando for falar dos problemas de saúde, Pamela, quando eu for falar sobre alguns tipos de doença, tá? Tanto é que na nossa apostila tem pouquinha. Eu tô fazendo uma aula de sistema urinário de quase todas as doenças que tem existente no mundo, quase todas. Então, vai ser muita coisa. Né? Então, a gente vai pegar apostila, vai pegar de outros locais, para vocês conhecerem aí mais doenças, né? Quando a gente tem um cálculo renal, né? Por que tem esse cálculo renal? O que acontece? Como que é? É verdade que se eu como muito tomate, a semente, pode acontecer isso, e aí sucessivamente. Teve alguém que levantou a mão antes do Moisés. Quem foi? Foi eu, professor. Pode perguntar. Professor, então, assim, os rins, eles filtram, né? Então, quando a pessoa tem pedra no rim, no caso, a pessoa tem pedra, é resto de sujeira que ficou dessa filtração? Ou não? Não tem nada a ver? Depende muito, tá? Porque a gente pode ter aí N coisas que acontecem. E nós vamos ver quando a gente for falar de cálculo renal. Por que acontece? Entendeu? Quando for falar dessas pedras, que é cálculos renais, nós vamos falar sobre isso, sobre a patologia. Tanto é que eu estou buscando para vocês algumas coisas bem legal para ajudar bastante vocês. Ok, professor. Fala, Moisés. Professor, o rim, ele filtra, faz todo o sistema de filtragem, né, do sangue, né? Uhum. Por que a gente come beterraba e mija vermelho? Porque ele está fazendo essa parte também. Além de tudo, ele está fazendo essa parte. Ele filtra, aquela beterraba, ela vai ajudar no ferro, o sangue, mas ela pode sair em forma de urina, a cor dela, porque a cor dela não me interessa. Tá, ele só absorveu só as vitaminas, proteína, mas a cor não tem serventia, né? O Cássio teve pedra nos rins, velhos tempos, e a Giselda teve uma pielonefrite na gravidez. E duas coisas importantes que os dois vão relembrar quando eu falar sobre essas duas patologias. Outra coisa que vai ser importante é por que a mulher ela tem repetição de infecção de infecção urinária. Porque a uretra feminina ela é mais próxima dos rins do que a do homem, que é externa. Ela é interna, a feminina, já a masculina ela é externa. Aí é mais fácil de dar infecção. Não? Ô, Gustavo, sua explicação foi tão da hora que se eu fosse o professor eu falava 10, isso aí, cara. Mas ele não perdoou, ele fez assim. Até eu falei, pô, esse Gustavo já entrou já falando, olha. Mas ele não. Olha, não tem graça quando o Gustavo tá aqui, não tem nem como competir com ele. Eu sei, eu conheço já o Gustavo, ele estuda bastante. Mas o problema maior é o seguinte, a mulher, quando ela tá grávida, o que acontece? Imagina aquele serzinho começando a crescer nela.
barriga. E o que acontece? O próprio organismo faz o quê? Os rins, ele vai descer um pouquinho, junto com a bexiga, ele vai descer mais um pouco, ele vai ficar bem perto, então o ureter dela vai ficar mais perto. E aí vai acabar acontecendo o quê? Vai ter infecção urinária por esse motivo de repetição. O problema mais que a gente fala aí dessas infecções urinárias, mais para vocês entenderem um pouquinho, essas brincadeirinhas sem troca de camisinha. Tá? Que a gente vê bastante. E a mulher, quando ela está grávida, algumas mulheres, elas têm vontade de fazer sexo todos os dias. Principalmente quando está perto de ganhar bebê. E assim, para a gente é tão importante quando ela faz sexo, quando ela vai ganhar neném, porque ajuda na contração muito fácil. Aí tem mulher que fica com medo, que vai catucar a cabeça do bebê. Nada disso acontece, é mentira, tá? Isso não acontece, não. Tá bem longe. Tem o útero, o colo do útero tá lá para cima, não vai machucar o bebê. Tá? Então, assim, é importante, porque já sabe que depois é uma vez por ano. Aí eu não acredito. Kelly, que eu escutei isso. Catuca a cabeça do bebê? O Matheus viu. Não catuca, não. Tá? Então, é tudo isso. E assim, esse problema que a gente acaba vendo, essa infecção da mulher, e assim, eu falo com propriedades, como eu sou especialista em saúde da mulher, a gente vê muito ela chegando. Mas, meu Deus do céu, por que eu estou tendo toda vez por repetições? Por esse motivo. Agora, tirando um pouquinho, falando agora da mulher não grávida, é por esse motivo a repetição de algumas idosas que acontece isso, foi o que o nosso amigo Gustavo falou. Professor, o senhor falou que da saúde da mulher, né? Que o senhor trabalha com isso daí, né? Eu fui dar um banho numa... Isso, assim, né? Uma história rápida, mas é normal isso daí em todas as idosas. Eu fui dar um banho e coloquei essa idosa na cadeira de banho. E fiz o banho normal, né? Da cabeça aos pés. Só que na hora que eu me abaixei lá, eu nunca tinha visto isso. Eu até me assustei, saí correndo, chamei a enfermeira, né? Ainda bem que era uma enfermeira, ela explicou tudo para mim. Eu olhei por baixo, assim, para lavar as partes íntimas, professor. Tinha um ovo para fora, professor. Um negócio, eu olhei e falei assim, meu Deus, essa mulher não pode estar grávida com essa idade, e não pode estar acontecendo isso. Aí eu olhei de novo. Eu não consigo parar de rir, desculpa. Aí eu apalpei e falei, eu vou pôr esse negocinho para dentro aqui. Eu falei, meu Deus, será que é isso? Será que essa mulher ficou grávida todo esse tempo e está nascendo agora comigo aqui? Aí eu falei, chama o SAMU. Saí correndo, quase que eu levo ela, coloquei uma coberta em cima dela, falei assim, vamos, que alguma coisa está acontecendo com a senhora. E ela olhando lá para minha cara, falando assim, acho que esse menino aí nunca viu mulher na vida, viu? Porque... Aí eu fui perguntar, falou que falou que era o colo do útero que parece que relaxa um pouco, que cai, e o útero abaixa, né?